de abrirmos a palavra de Deus, eu quero transmitir também as minhas saudações a alguns irmãos de Contêncio em Corá, que estão sintonizados agora, estão assistindo também a Sala 57. Contêncio em Corá é uma cidade na Bahia, quem não sabe. Também em Alagoinhas, a terra da irmã Jússi, e minhas irmãs também moram por lá. E alguns irmãos de Salvador, e do Distrito Santos Dumont, onde eu estou trabalhando agora, aqui em Aracaju. Deus abençoe a todos vocês. Eu mandei aí, pastor Adevaldo e pastor Wagner, uma apresentação em PowerPoint para a gente facilitar mais essa questão aí do estudo de hoje, da reflexão de hoje. Eu gostaria de meditar um pouco sobre a oração. Nós sabemos que o verdadeiro avivamento vem em resposta à oração. E nós temos aí o título dessa reflexão: Jesus orava. Ele é o nosso exemplo na oração. Alguns pontos importantes que nós devemos ressaltar nessa reflexão, quando nós analisamos a vida de Jesus, o tempo que ele dedicava a orar, a estar a sós com o Pai, e que ele é o nosso exemplo também nesse aspecto, né? Jesus é o nosso exemplo em todos os aspectos, especialmente no aspecto da oração. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias e aí no Evangelho de Marcos, vamos aos textos bíblicos, Marcos capítulo 1, verso 35, e também em Lucas capítulo 11, o versículo 1. Então, Marcos capítulo 1, verso 35, e no Evangelho de Lucas capítulo 11, verso 1. Esses são os textos bíblicos introdutórios da nossa reflexão dessa manhã aqui na sala 57. O texto bíblico diz assim, de Marcos, capítulo 1, verso 35. Eu leio: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Agora veja no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Interessante, irmãos, que a Bíblia dá ênfase a Jesus dedicando tempo à oração. O texto bíblico de Marcos diz que ele se levantando de manhã cedo, muito cedo, o texto bíblico fala, né? Muito cedo, estando ainda escuro. É o que nós fazemos aqui na sala 57, muito cedo, ainda escuro, 4h30, 5 horas da manhã, e estamos aqui para orar, para buscar a presença de Deus. E o texto bíblico diz, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus dedicava tempo à oração. Interessante que no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no verso 1, diz que os discípulos, observando Jesus em suas orações, em sua oração, quando ele terminou, um dos discípulos fez um pedido especial, de Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu fico imaginando a maneira de Jesus orar, a intensidade, o fervor da oração de Jesus, a contrição. E isso chamou muita atenção dos discípulos, a ponto de um deles suplicar: Senhor, ensina-nos a orar. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero aprender a orar como o Senhor ora. Eu quero buscar a presença do Pai como o Senhor busca. Bem, queridos irmãos e amigos, os evangelhos mostram que Jesus era um homem de oração.
Quando a gente vai no Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Jesus, a ênfase que os evangelistas deram com relação a Jesus, a oração. Exemplo, Mateus apresenta Jesus orando 9 vezes. No Evangelho de Marcos, nós encontramos Jesus orando pelo menos 8 vezes. No Evangelho de João, pelo menos 5 vezes, Jesus ali dedicando tempo à oração. O Evangelho de Lucas, irmãos, é onde apresenta mais Jesus orando. Em Lucas, capítulo 3, Jesus ora no seu batismo. No capítulo 5, diz que Jesus orava em lugares solitários. Em Lucas 6, diz que Jesus passava noites orando. Interessante isso, viu? Em Lucas 9, diz que Jesus orou na transfiguração. Em Lucas 22, diz que ele orou no Getsêmani. E em Lucas 23, diz que ele orou na cruz. Interessante, mesmo na cruz, Jesus orou e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, eu gostaria de chamar a atenção do texto de Lucas, no capítulo 6, que Jesus passava noites orando, irmãos. Eu estava pregando essa mensagem em uma das minhas igrejas, aqui no Distrito Santos Dumont, e eu perguntei para a igreja quantos já passaram uma noite em oração. A noite toda orando. Porque às vezes, nós participamos de vigílias, mas às vezes de vigília tem até lanche, né? Tem lanche, tem um momento ali para descontrair um pouquinho, para despertar o sono. Mas imagine vocês, queridos irmãos, a pessoa passar uma noite orando. E no Evangelho de Lucas diz que Jesus passava noites orando. Você passar a noite toda orando, não sei se algum irmão aqui da sala 57 já teve essa experiência de passar uma noite em oração. E eu falava naquela oportunidade para uma das minhas igrejas que nós passamos pouco tempo, irmãos, orando. Às vezes, 10 minutos, 15 minutos, no máximo 30 minutos em oração. Porque eu sei que a gente ora no momento das nossas refeições, quando nós acordamos, quando nós vamos dormir. Mas essa oração, que nós vamos ver mais à frente, oração secreta, chamada, aquela oração que só você e Deus, só você falando com Deus. Então, Jesus é o nosso exemplo também nesse aspecto. Jesus passava noites orando. E aí vem a pergunta retórica: quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você passa em oração? E aí vem uma pergunta também importante para a nossa reflexão: por que Jesus orava? Queridos irmãos, Jesus orava porque ele sabia que sem oração Noé não teria construído a arca. Jesus sabia que sem oração Abraão não seria o pai da fé. Jacó não seria Israel. Jesus sabia, queridos irmãos, que sem oração Elias não seria o homem do fogo. Ana não teria tido Samuel. Salomão não teria sido tão sábio quanto foi. Jesus sabia que sem oração os 3 jovens hebreus teriam sido assados na fornalha. Jesus sabia que sem oração Daniel seria devorado pelos leões. Jesus sabia que quando trabalhamos, mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha por nós. Isso é muito importante. E Jesus, tendo consciência de tudo isso, ele dedicava tempo à oração. E ainda, falando com relação à oração de Jesus e por que Jesus orava, Jesus sabia, irmãos, que a distância
para a sua solução é a distância entre o joelho e o chão. Jesus sabia que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve a oração, o nosso Deus, o nosso poderoso Deus. Jesus sabia que quem se ajoelha diante de Deus fica em pé diante das lutas desta vida. Queridos irmãos, para nós sermos vencedores diante das lutas que nós enfrentamos, diante das tempestades da vida, nós temos que ter realmente uma vida de oração. Jesus sabia que os teus joelhos podem te levar mais longe que os seus pés. Jesus sabia que falar de Deus é bom, mas falar com Deus é muito melhor. É bom falar com Deus. É bom estar na presença de Deus. E Jesus, ele é o nosso exemplo na oração. Irmãos, se ele, Jesus, que não tinha natureza humana pecaminosa, orava, quanto mais nós, irmãos. E aí vem essa pergunta: temos nós orado? Temos nós dedicado tempo a estarmos a sós com o Senhor, buscando a sua presença na oração secreta? Como eu falei no início, não é a oração pela manhã ou à noite, mas aquela oração secreta, onde você dedica tempo a estar a sós com Deus, a falar com Deus, a se deleitar na presença de Deus. Outra pergunta, falando sobre Jesus, que é o nosso exemplo na oração. Jesus precisava orar? Nós sabemos que Jesus era 100% homem, mas 100% divino. E como homem, ele precisava orar? Sim, ele precisava orar. Ele, irmãos, que não tinha a natureza humana pecaminosa como nós temos, conforme está registrada no Salmo 51, verso 12, quando o salmista diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele, que já nasceu santo, ele dedicava tempo à oração. Jesus poderia cair, como Adão caiu, e quando Adão também não tinha natureza humana pecaminosa. E Jesus orava para não cair, para estar na presença de Deus. É óbvio que há uma diferença muito grande entre Jesus, a natureza humana de Jesus, e a nossa natureza. Isso deve ficar claro para nós. Jesus nasceu santo, nasceu puro. Nós já nascemos com a natureza com propensões inerentes ao pecado. Agora, se Jesus, que era puro e santo, já nasceu assim, ele orava, quanto mais nós que somos pecadores, indignos, nós precisamos orar mais. Nós precisamos estar mais na presença de Deus. No livro Caminho a Cristo, irmãos, na página 59, e nós vamos analisar alguns textos agora também do Espírito de Profecia, que fala sobre a oração, que diz o seguinte, nesse texto de Caminho a Cristo, página 59, o próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração, diz o texto. O Salvador identificou-se com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de tornar-se um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Interessante, né? Jesus orava ao Pai para ser fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Quais eram os deveres de Jesus? Eram as pregações, as mensagens, os ensinamentos que ele transmitia aos seus discípulos e as provações que ele passava. Como nós sabemos, Jesus foi tentado e ele venceu pela graça do Senhor, pelo poder do Pai, porque ele era um homem de oração.
E ele, diz o texto bíblico, diz o texto do Profecia, Caminho a Cristo, página 59, ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Ele é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Como eu falei antes, Jesus não tinha essas propensões inerentes ao pecado. E ele, buscando a presença do Pai, isso era fortalecido mais ainda. E ele vencia as provações, vencia as tentações. Na continuação, ainda falando sobre a oração de Jesus, que Jesus orava, na página 59 diz que ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Agora é interessante, irmãos, coloquei em negrito isso aí. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Isso significa, queridos irmãos, que para nós a oração também é uma necessidade. Mas acima de uma necessidade é um privilégio. É um privilégio falar com Deus. E nós temos observado aqui na sala 57 que é dedicado muito tempo à oração. Isso é muito importante, buscarmos mais e mais a presença do Senhor. Na continuação do texto diz, encontrava conforto. Olha que coisa interessante, irmãos, esse texto. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. Jesus sentia alegria de estar na presença de Deus. Ele encontrava conforto na presença do Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade de oração, quanto mais deveríamos, frágeis, mortais, pecadores, sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Oh, queridos irmãos, quando a gente medita Jesus, com relação a Jesus na oração, quanto tempo ele dedicava à oração, e que ele era um exemplo para nós, é um exemplo para nós, e que ele sentia prazer, sentia alegria, mas também era um privilégio estar na presença do Pai, quanto mais nós, irmãos. Nós também, como frágeis e mortais, e como pecadores, devemos também sentir a necessidade de estarmos na presença de Deus, de estar em constante e fervorosa oração. E para nós, deve ser um privilégio, e é um privilégio. Você está falando com Deus, e você saber, meu irmão, minha irmã, que Deus escuta as suas orações, mesmo em suas lutas, mesmo em seus desafios, com todos os seus problemas, com todas as suas angústias, você está em oração importante. Eu estava sábado, realizei a ceia, mas antes da ceia fiz um bate-papo com a igreja, os irmãos fazendo perguntas e a gente respondendo. E alguém perguntou, pastor, por que Deus às vezes demora de responder as nossas orações? Eu falei, Deus sabe o que é melhor para nós. E eu falo para os irmãos nessa manhã, Deus sabe o que é o melhor para nós. Sempre nós usamos, Sempre nós usamos aquelas 3 frases, olha, Deus sabe o que é melhor para nós, e Deus responde às nossas orações. Ele responde com sim, às vezes ele responde com não, e às vezes ele responde com espere um pouco. O certo é que Deus escuta as nossas orações e ele responde às nossas orações, queridos irmãos. Ele responde segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Essa pergunta também foi feita. Pastor, nós temos que orar pedindo a Deus que Deus faça a nossa vontade? Eu disse, sim, nós podemos falar isso para ele, ser sincero para com Deus, mas nós temos que dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Como Jesus orou no Getsêmani. Senhor, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Queridos irmãos, nós devemos orar mais. Nós devemos orar mais.
Ainda no Caminho a Cristo, a página 59, eu até indico esse livro, irmãos. Leiam esse livro. Esse livro é um dos melhores livros que a irmã White escreveu. É um livro assim devocional, de incentivo à nossa comunhão com Deus. Olha o que diz esse texto. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Interessante, né? Eu creio que todos vocês que estão assistindo a Sala 57 nesse momento, e alguns que vão assistir depois, vocês devem ter um amigo ou uma amiga, onde vocês conversam, abrem o coração, às vezes chora. E o texto diz que nós devemos abrir o nosso coração a Deus como a um amigo. Nós devemos conversar com Deus sabendo que Ele é o nosso melhor amigo. Nós podemos chorar na presença de Deus. Nós podemos derramar o nosso coração, abrir o nosso coração para o Senhor. Olha o que diz o texto na continuação. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, porque Ele já sabe quem nós somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. Interessante, né? A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele, irmãos. Olha que coisa linda. A oração eleva-nos ao Pai. E é interessante, quando nós dedicamos um tempo à oração, e quando eu falo aqui que Jesus é o nosso exemplo, eu não quero dizer para os irmãos passarem noites orando, porque para alguns talvez seja difícil, mas dedique mais tempo à oração. O tempo que você puder, dedique mais tempo. 30 minutos em oração, 1 hora em comunhão com Deus. Olha, certo é que depois daquele momento de comunhão com o Pai, de falar com Deus, de abrir o coração a Deus, de estar na presença do Senhor, de fazer a oração intercessora, de orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos amigos, orar pelas pessoas interessadas que precisam tomar a decisão ao lado do Senhor, nós vamos sair dessa oração revigorados espiritualmente. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. E nós vamos sair diferentes pela graça do Senhor. Devemos orar na continuação. Esse texto do livro Caminho a Cristo, a página 94, ele me chamou muito a atenção, queridos irmãos e amigos. Esse texto me chamou muita atenção porque, de fato, nós precisamos realmente buscarmos mais a presença de Deus e seguirmos o exemplo de nosso Senhor e do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. E eu falava também para a minha igreja, falando sobre esse assunto. Falei, olha, quando uma pessoa desanima na fé, quando uma pessoa sai da igreja, pode observar, ela negligenciou a oração. Ela deixou de orar. Porque a oração é que nos fortalece espiritualmente. Obviamente que a leitura da Bíblia e a oração é que nos fortalece, mas a oração, você está em constante comunhão com Deus. Na oração, você está falando com Deus. Você está falando com o Criador do universo. E, repito, e Ele está pronto a nos ouvir. Ele está pronto a ouvir as nossas orações e a responder segundo a sua sábia e eterna vontade. Na continuação, o texto diz: as sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem do uso do privilégio, olha mais uma vez a palavra privilégio da oração que Deus lhe conferiu. Por quê? Aí vem uma pergunta interessante. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar?
quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Por quê, irmãos? Por que nós negligenciamos tanto a oração? Por que nós não oramos mais? Essa é a interrogação que é feita através dos profecia. Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos. Olha que coisa, irmãos. Sem oração constante, diligente, vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. Irmãos, uma pessoa não fracassa espiritualmente de uma hora para outra, de um dia para o outro. A pessoa fracassa porque deixa de orar. A pessoa fracassa porque deixa de estar em comunhão com Deus. A pessoa se afasta de Deus, dos caminhos do Senhor, se afasta da igreja, porque negligencia a oração secreta. Eu estou me referindo aqui agora, e o que os textos estão falando é desta oração. Você e Deus. Você a sós com Deus. E quando nós negligenciamos esse tipo de oração, uma oração a sós, nós ficamos fragilizados. E nós, irmãos, quando nós negligenciamos a oração, para nós cairmos no pecado, fica mais fácil, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada pessoa. Então, nós não devemos negligenciar a oração. Agora, veja esse outro texto aí, a página 62. Veja que todos esses textos, irmãos, estão no livro Caminho a Cristo. Devemos orar em família, mas, acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta. Olha que coisa, irmãos. Nós não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. Esse texto é forte, né, irmãos? É a oração secreta, essa comunhão de nós com Deus, de nós estarmos na presença de Deus, é que sustenta a nossa vida espiritual. Como diz, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. É impossível, irmãos. É o meio que nós temos para sermos sustentados espiritualmente, para sermos fortalecidos espiritualmente. E aí diz ainda na continuação, olha, não basta orar em família e em público. É necessário orarmos em família, com a nossa família, é importante. É importante também orarmos em público, na igreja, em outros lugares. Agora, olha a continuação do texto. Sozinho. Abra o coração aos olhos prescrutadores de Deus. A oração secreta deve ser ouvida unicamente por Ele, aquele que ouve toda oração. Na oração secreta, irmãos, a única pessoa que deve ouvir a nossa oração é Deus. Ela deve ser ouvida unicamente, diz o texto, por Ele. Aí você a sós com Deus, você abre o seu coração a Deus, como se você estivesse falando com um amigo, e saiba que realmente Deus é o nosso amigo, que Jesus Cristo é o nosso amigo, que o Espírito Santo é o nosso amigo, que é o Consolador, que está pronto a nos ajudar, que está pronto a nos fortalecer para vencermos as adversidades da vida, para vencermos pela graça do Senhor as provações, as tentações, e sermos assim vencedores no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não devemos negligenciar
a oração secreta. Em um outro texto, falando das orações silenciosas, olha que interessante, irmãos. Página 62, Caminho a Cristo. Olha que orientação nos é dada com relação a essas orações silenciosas. Ore em seu aposento particular. E eu sei, e é falado e muito falado na sala 57 do quarto de guerra. É aí, irmãos, onde as vitórias são conquistadas pela graça de Deus. É nesse quarto de guerra, onde você a sós com Deus, onde nós a sós com Deus estamos falando com o Senhor, estamos buscando a presença de Deus. Então, ore em seu aposento particular. Durante os seus afazeres diários, diz o texto, deixe que o coração se eleve a Deus. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre a oração e o pregador dizia assim, lendo esse texto, dizia assim, para os irmãos, para as irmãs, quando vocês estiverem lavando roupa, estiverem lavando os pratos, vocês podem estar também orando. Assim, Senhor, como eu estou lavando esses pratos, lavando essa roupa, lave também o meu coração, purifique também a minha vida. E agora, eu coloquei negrito justamente para dar essa ênfase. Como era que Enoque andava com Deus? Era porque Enoque dedicava tempo à oração, não só oração secreta, ficava momentos a sós com Deus, mas em toda a sua vida. Olha o que diz o texto. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem como precioso incenso até o trono da graça. Agora veja o texto, irmãos. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está arraigado em Deus. Eu gostaria de repetir esse texto, queridos irmãos. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está arraigado em Deus. Satanás, meu querido irmão, minha irmã, não tem poder sobre a sua vida. Se você estiver em constante oração, Satanás não terá poder sobre a sua vida. E você, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você será uma vencedora. Você será um vencedor em nome de Jesus, através da comunhão com Deus, através da oração. Eu tenho lembrança, permita-me contar uma experiência. Alguns anos atrás, eu fui realizar um batismo e naquela noite, foi uma noite, um domingo à noite, uma festa na igreja, era aniversário da igreja e mais ou menos umas 7 pessoas foram batizadas de uma mesma família. E tinha uma jovem que também seria batizada, estava para ser batizada naquela noite. E o ancião da igreja falou comigo, pastor, esta jovem, e eu vou falar o nome dela porque ela já me deu autorização para isso, inclusive tem um vídeo, foi gravado o vídeo, alguém gravou um vídeo no aniversário da igreja e tem essas cenas. E o ancião disse, pastor, tem uma jovem que o inimigo não quer que ela seja batizada hoje. Eu disse, por quê? E ele disse, porque o inimigo já fez de tudo para ela não ser batizada, porque a mãe dela, ou melhor, a irmã dela, na Bahia a gente chama mãe de chiqueiro, né? Ou mãe de santo. E essa irmã dela dedicou ela ao inimigo. E diz que quando ela parasse as atividades dela, ela continuaria. Então, o inimigo não quer que ela seja batizada. Foi Laiane, alguém acho que colocou aí. Isso mesmo, na cidade de Coração de Maria. Eu disse, tá bom, meu irmão, vamos orar. Irmãos, quando eu estava no tanque batismal,
para realizar o batismo, para dar a bênção sobre Laiane, o inimigo se manifestou dentro do tanque batismal. E eu convidei também o ancião para entrar no tanque batismal. Porque vocês sabem, quando a pessoa fica possessa, ela tem uma força quase sobrenatural. E o ancião entrou para nos ajudar ali, porque o inimigo queria mergulhar Laiane de qualquer forma, assim, não o batismo, mas mergulhar Laiane ali, e ela realmente ficou possessa. A gente sabe quando uma pessoa está possessa, dá para perceber, né? Dá para discernir. E eu falei com a igreja, cante o hino Castelo Forte e ore. E a igreja começou a cantar o hino Castelo Forte é o nosso Deus. E a igreja também entrou em oração. E eu, juntamente com o ancião ali dentro do tanque, segurando o Laiane, nós começamos a orar. E pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela ação direta do Espírito Santo, o inimigo saiu. O inimigo foi derrotado. Através da oração, Deus operou poderosamente. E naquela noite, Laiane foi batizada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não só ela, como mais familiares da sua família. E depois disso, queridos irmãos, inclusive a irmã dela, a irmã Maria, depois aceitou também o evangelho e foi batizada para a glória do Senhor. Eu batizei mais ou menos umas 30 pessoas dessa família depois desse episódio. Deus operou maravilhas naquela noite. Irmãos, Deus opera maravilhas quando o povo de Deus ora. A igreja estava em oração, a igreja estava cantando o hino Castelo Forte é o nosso Deus e estava buscando a presença de Deus. Por isso, queridos irmãos, nós devemos orar mais. Eu quero ler um outro texto que fala que nós devemos orar mais. Olha esse texto do livro Caminho a Cristo, a página 59. Nosso Pai Celestial deseja derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber, em grande medida, da fonte de amor ilimitado. É surpreendente notar que oramos tão pouco. E aí vem uma exclamação. É surpreendente notar que oramos tão pouco. Irmãos, nós devemos orar mais pela graça de Deus. Nós devemos orar mais, pedindo o batismo diário no Espírito Santo, para sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Deus está pronto e sempre disposto, diz o texto, a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E apesar disso, há tanta relutância da nossa parte para levar-lhe nossas necessidades. O que pensarão os anjos celestiais desses pobres homens e mulheres serem sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, do infinito em amor, inclina-se para eles, pronto a dar-lhes mais do que podem pedir ou pensar. E eles oram tão pouco e têm uma fé tão pequenina, é uma interrogação. Por que nós oramos tão pouco, irmãos? Por que não dedicar mais tempo à oração? Por que não buscar mais a presença de Deus? Nós devemos buscar mais a presença do Senhor. A alegria dos anjos é estar em comunhão com Deus. Nós já lemos que era a alegria de Jesus também, era um privilégio, era um prazer para ele. Mas também para os anjos é a alegria estar na presença do Pai. E nós devemos também sentir essa mesma alegria. Olha o texto, Caminho a Cristo, página 59. Os anjos se comprazem em prostrar-se diante de Deus e ficar perto dele. Eles consideram a comunhão com Deus sua maior alegria, irmãos. A maior alegria dos anjos, irmãos. Vou repetir. A maior alegria dos anjos é estar em comunhão com Deus.
E essa também deve ser a nossa maior alegria, estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor. Olha o restante do texto. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam da ajuda que somente Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu espírito e a companhia de sua presença. Nós não podemos ficar satisfeitos, irmãos. Nós temos que estar insatisfeitos com relação à situação. Nós temos que buscar mais a presença do Senhor. Nós temos que orar mais, buscar mais a presença de Deus. Pedir, Senhor, batiza-me com o teu Santo Espírito. Passarmos mais tempo suplicando a Ele o batismo diário. E eu quero concluir essa reflexão, queridos irmãos, irmãs e amigos, com esse texto do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. É um texto muito interessante. Olha o que diz o texto. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Então, infelizmente, tem pessoas na igreja que não estão preocupadas em orar. Infelizmente, tem pessoas na igreja que não estão preocupadas em buscar a presença de Deus, mas nós devemos incentivá-las à oração. Agora, olha o restante do texto, queridos. Precisamos entrar na obra individualmente. Você deve buscar. Você, meu irmão, você, minha irmã, você deve buscar a presença de Deus. Eu devo buscar a presença do Senhor. De uma maneira individual e também de uma maneira coletiva, obviamente, como nós estamos buscando aqui na sala 57. E como nós buscamos também na igreja, nos cultos de oração. E o texto diz, precisamos orar mais e falar menos. Texto forte esse, né, irmãos? Precisamos orar mais e falar menos. Às vezes nós conversamos de tantas coisas que não são do agrado de Deus. Coisas que às vezes não nos edificam espiritualmente. E quão bom seria que esses momentos fossem dedicados à oração. Então, nós devemos orar mais e falar menos. Eu quero deixar um apelo aqui para os meus irmãos da sala 57, os que estão agora assistindo, os que irão assistir depois, os nossos amigos. Você que ainda não é da igreja, você que ainda não é batizado, mas você pode orar também. Você pode falar com Deus. Faça essa experiência. Busque a presença de Deus. Ore ao Senhor. E eu conclamo, como diariamente aqui é dado ênfase, menos às terças-feiras e aos sábados, mas que é a ênfase em todos os cultos, a oração. Irmãos, vamos orar mais. Vamos orar mais, pela graça de Deus. Como diz o pensamento, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, precisamos orar mais e falar menos. Que você faça um plano. Se você não tem ainda, obviamente. Se você não tem um plano, meu irmão, minha irmã, meu amigo, um plano de oração, faça um plano de passar momentos a sós com Deus. Você que já tem seu quarto de guerra, continue com seu quarto de guerra. Você que não tem, faça o seu quarto de guerra. Tem um momento de você estar a sós com Deus, buscando a presença de Deus, buscando se revestido do poder celestial.
pedindo diariamente o batismo no Espírito Santo. Fica aqui esse apelo para todos. Vamos orar mais. Vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos ter alegria, vamos ter satisfação de estar na presença do Senhor. Assim como Jesus tinha essa alegria. Ele é o nosso exemplo. Assim como os anjos também diz que a maior alegria dos anjos, meus irmãos, a maior alegria dos anjos é estar em comunhão com o Pai. E também deve ser a nossa alegria. Nós não podemos ficar satisfeitos em estar fora da presença de Deus. A nossa satisfação deve ser estar em comunhão com o Pai. A nossa maior satisfação nós devemos ter isso em vista, que a satisfação maior é estar na presença de Deus, conversando com Ele, derramando nosso coração a Ele, conversando com Ele, como conversamos com um amigo, abrindo o nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, que Ele nos fortaleça e que Ele nos batize diariamente com o seu Santo Espírito, que possamos orar mais e falar menos, que possamos buscar mais a presença do Senhor para sermos vitoriosos contra todas as tentações do inimigo, contra os problemas que enfrentamos nesta vida, e saiba que Deus está pronto a nos ajudar e a nos fortalecer. Esse é o meu desejo, é a minha oração, em nome de nosso Senhor, do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Adevaldo, e aí, meu querido? Estamos em movimento. Amém, amém. Pastor Benildo, é muito relevante, né? É muito relevante a gente trazer essas mensagens para relembrar, né? Que nós temos o nosso momento coletivo aqui de oração, de intercessão, mas ele não substitui o nosso momento individual. É por isso que a sala sempre estimula o quarto de guerra. E quando a gente fala quarto de guerra, é um momento profundo, né? De clamar, de fechar a porta e clamar o Senhor, abrir o coração, né, pastor? Verdade, pastor. Isso é importante, essa chamada oração secreta, né? Que é o quarto de guerra, onde a pessoa está ali a sós com Deus, onde o irmão, a irmã que está passando por um problema, por uma dificuldade, tantas coisas que nós enfrentamos na vida, esse momento a sós com Deus é muito importante, é muito interessante. Por isso que o texto diz, devemos entrar nessa obra no aspecto individual, nesse sentido. Nós oramos aqui na Sala 57 de maneira coletiva, na igreja também, mas esse momento a sós com Deus é muito interessante. E, pastor Benildo, tem gente, eu acho muito bacana, eu gostei muito aí da forma que o senhor conduziu a mensagem. Lógico que a gente sabe que é o Espírito Santo, né, que conduz, mas é só uma expressão, uma forma de a gente dizer, porque a mensagem é equilibrada, né? Porque muitas pessoas, eles parece que se acostumaram a andar nas extremidades. Ah, não, porque a sala 57 é não sei o quê e tal, a gente tem que fazer sozinho, a gente tem que estar sozinho. O outro, não, mas aqui também. Então, assim, aí a mensagem ela vem com equilíbrio, né? Quer dizer, são as coisas. Eu estou aqui no coletivo, porque isso faz parte também da vida cristã, próprio Deus que instituiu, né, o templo, o tabernáculo, para que o povo se ajuntasse, né? E Isso também mesmo. eu tenho o meu momento individual. Então, não é uma coisa ou outra, mas são as duas, né? Isso. A reflexão, o objetivo da reflexão é mostrar isso, né? Nós não podemos separar as coisas. Eu sempre digo assim, pastor Devaldo, nem 8, nem 80, né? Temos que estarmos no equilíbrio, nem 8, nem 80, temos que estarmos no equilíbrio. Então, temos um momento coletivo, na Sala 57, na igreja, com a família, mas temos o nosso momento também individual, né? E é muito gostoso, pastor, esse momento individual. Por quê? Porque esse momento individual é o momento que a gente abre o coração a Deus, né? É o momento daquele momento, assim, de fato, importantíssimo também para nós. Nós não podemos estar também só aqui. Nós precisamos ter o nosso momento. Eu acho que esse é um ponto forte da mensagem, né?
Nós precisamos ter o nosso momento da nossa batalha ali, nós entrarmos no quarto de guerra, no nosso quarto, no nosso momento com Deus. Pastor, que Deus continue abençoando você grandemente. Amo você, meu pastor, viu? Ô, meu Preciso de você querido. para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. E ainda mais, viu? Você mora Sim, aqui, ó, no meu coração, não paga aluguel. E aí de quem não paga sabe. aluguel, né? Muito obrigado, pastor Edevaldo, pelas palavras. Eu quero dizer também que te amo, querido. Viu? E eu preciso de você para ser feliz, assim como de todos os irmãos da Sala 57, de todos que participam, né? Esse amor é muito importante, essa verbalização do amor é muito importante para todos nós. Deus nos abençoe e nos dê a sua paz e a sua graça. Obrigado, meu pastor. Amém. Sempre à disposição, meu querido. Agradeço, viu? Agradeço ao pastor Wagner pelo convite, agradeço pela oportunidade, pastor Adevaldo. Estamos à disposição, viu? Ótimos. Isso me tranquiliza, viu? Tá certo. Tá ok, querido. Muito bem, amados. Bom demais, né? A construção aí dessa comunidade saudável, né? Esse é o povo de Deus e aqui para mim, eu estou falando de mim agora, tá? Cada um interpreta segundo o que lhe apraz, mas para mim a Sala 57 aqui tem sido um modelo de comunidade saudável, viu? Um modelo de comunidade saudável. Deus seja louvado, a honra e glória é dele, né? Eu gosto dessa, olha só, o Luciano faz assim, ó, glória a Deus.